Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda mais sobre a exploração espacial nesse Nerdologia sobre a história da Estação Espacial Internacional. No dia 20 de novembro de 1998, foi lançado ao espaço o módulo Zarya, palavra que significa alvorada em russo, embora o nome oficial seja o menos poético Bloco de Carga Funcional. Esse dia marca o início das operações da Estação Espacial Internacional, o maior e mais longevo projeto de estação humana em órbita da Terra. Como já mencionamos aqui no Nerdologia, a exploração do espaço pelo homem começa na literatura e na ficção. Os primeiros trabalhos de ficção científica do final do século XIX e começo do século XX inspiraram muito os primeiros cientistas a estudarem o assunto e verificarem se aquelas ideias fantasiosas eram ao menos plausíveis na teoria. Esse também é o caso da presença humana em estações espaciais. A primeira menção de algo similar ao conceito de uma estação espacial é de 1869, quase 100 anos antes do voo espacial de Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. O escritor Edward Everett Hale escreveu uma novela chamada The Brick Moon, A Lua de Tijolos, sobre a construção de um satélite artificial feito de tijolos pela humanidade, com pessoas vivendo a bordo. Não sabemos se essa obra específica impactou o russo Konstantin Tsiolkovsky, que é considerado o avô da astronáutica e fez os primeiros trabalhos sobre a plausibilidade da exploração cósmica, mas sabemos que ele foi de fato inspirado pela obra Da Terra à Lua, de Júlio Verne, e que também calculou sobre a plausibilidade de uma estação espacial no início do século XX. Em 1929, o esloveno Herman Potocnik especulou que a melhor maneira de criar uma estação espacial seria com o uso de uma roda giratória que criasse gravidade artificial. A atual Estação Espacial Internacional quase foi batizada com seu nome, embora o conceito de Estação Espacial Giratória tenha se tornado mais popular devido ao trabalho do engenheiro alemão Wernher von Braun, que integrou a NASA durante a Guerra Fria. Esse conceito é um dos mais conhecidos na cultura pop, como no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e na série de jogos Mass Effect. Com a exploração espacial durante a Guerra Fria, vieram os primeiros projetos concretos de criar uma estação espacial. O primeiro desafio se dava pelo fato de que uma estação espacial não tinha como ser construída no solo e enviada para o espaço. Era necessário montá-la em órbita. O primeiro passo para isso foi dado em 16 de março de 1966, quando ocorreu o primeiro acoplamento de duas espaçonaves da história, entre a Gemini 8, sob o comando de Neil Armstrong, sim, aquele Neil Armstrong, que acoplou com um módulo sem tripulantes. Em outubro de 1967, os soviéticos realizaram a primeira acoplagem automatizada como parte de seu programa de pouso na Lua. Tanto os soviéticos quanto os Estados Unidos trabalhavam com as hipóteses de que um voo espacial para a Lua precisaria de uma parada em órbita. Já em janeiro de 1969, os soviéticos realizaram a primeira acoplagem bem-sucedida com tripulantes em ambas as naves, quando 2 tripulantes da Soyuz 5 foram transferidos para a Soyuz 4 de maneira extraveicular, ou seja, pelo espaço. 2 meses depois, a Apollo 9 dos Estados Unidos realizou a primeira transferência interna de tripulantes entre duas espaçonaves acopladas, ou seja, estava provado o conceito de que era possível enviar diferentes naves ou módulos ao espaço e montá-las em órbita, criando uma estrutura maior. Depois do fim da corrida pelo pouso na Lua, teríamos a corrida pelas estações espaciais. Em 19 de abril de 1971, os soviéticos lançaram a Salyut, a primeira estação espacial em órbita. Ela tinha capacidade para 3 tripulantes em um espaço de cerca de 100 metros cúbicos e passou 175 dias no espaço. Desses, 24 dias foram tripulados por 2 conjuntos diferentes de cosmonautas. Salyut significa saudação em russo, mas o nome do programa era DOS, acrônimo em russo para Estação Orbital de Longa Duração. O programa soviético Salyut durou de 1971 a 1986, com 7 estações com esse nome, mais 2 que falharam. No total, foram 71 lançamentos de foguetes como parte do programa, e a Salyut 7 estabeleceu diversos recordes de permanência no espaço na época. O programa se dividia em 2 tipos de estações, as de pesquisa científica e a de reconhecimento e comunicação militar. E é claro que, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos não iam querer ficar para trás. E, em 14 de maio de 1973, iniciaram o projeto Skylab. Com 360 metros cúbicos internos, o Skylab tinha mais módulos do que a Salyut e permitia mais pesquisas simultâneas.
O projeto, entretanto, foi abandonado no ano seguinte por questões orçamentárias e a estação ficou 5 anos em órbita até desintegrar na atmosfera. E questões orçamentárias são importantes no tema estação espacial. Estações espaciais são caras de projetar, de lançar e de operar. O Skylab, por exemplo, foi ocupado por 171 dias por 9 astronautas diferentes para um custo atual em valores de 2023 de mais de 16 bilhões de dólares. Além dos custos, a década de 1970 viu o fim da corrida espacial pela Lua e uma aproximação política entre Estados Unidos e União Soviética. Em um gesto simbólico, em 1975, ocorreu a acoplagem Apollo-Soyuz, assistida por dezenas de milhões de pessoas na televisão, a primeira acoplagem de 2 naves espaciais de 2 nações diferentes. Dali veio a semente da cooperação internacional para exploração espacial, mas isso teria que esperar até o fim da Guerra Fria. Nos anos 1980, a NASA pretendia lançar uma estação espacial em cooperação com a agência europeia e, em 19 de fevereiro de 1986, foi lançado o primeiro módulo da estação soviética Mir, que significa tanto paz quanto mundo. Esse módulo de núcleo foi baseado na Salyut e foi sucedido por outros 6 módulos nos 10 anos seguintes, estabelecendo diversos recordes. Um dos módulos foi instalado por uma missão da NASA com um ônibus espacial em 1995, no mais caro projeto de cooperação espacial até aquele momento. Um dos recordes da Mir ainda permanece em 2023, o de mais longa estadia espacial, com o cosmonauta Valery Polyakov passando 437 dias e 18 horas na estação entre 1994 e 1995. A Mir recebeu 125 tripulantes, a maioria deles soviéticos ou russos, mas também dos Estados Unidos, Canadá, países europeus e asiáticos. A Mir seria sucedida pela Mir 2, mas o fim da Guerra Fria proporcionou um novo clima político para a cooperação espacial, tanto por motivos científicos quanto econômicos. Em setembro de 1993, os governos dos Estados Unidos e da Rússia anunciaram o plano de uma estação espacial conjunta. Esse anúncio foi a base para o Acordo Intergovernamental da Estação Espacial de 1998, assinado por 15 países envolvidos no projeto, a pedra fundamental da Estação Espacial Internacional. Hoje, são 4 tratados internacionais que regem a estação, um deles com regras de conduta para os tripulantes. A estação tornou-se uma estação mesmo em 2000, com o lançamento do módulo Zvezda, que contém os sistemas de suporte de vida. O módulo foi projetado como DOS-8, ou seja, é basicamente uma sucessão da Salyut. E alguns de vocês podem ter estranhado a ausência do Brasil. O Brasil foi um país parceiro do consórcio da Estação Espacial Internacional de 1997 a 2007, como parceiro da NASA. Não foi um signatário original do tratado, e principalmente, já a partir de 1998, o Brasil infelizmente deu calote em diversas de suas contribuições financeiras, levando ao fim da participação brasileira no programa. Quase todos os recordes de estações espaciais são da Estação Internacional, que recebeu 230 tripulantes até o momento. Com o seu tratado chegando ao fim em breve, além da vida útil da estação em si, a Estação Espacial Internacional logo terá concluído sua missão, com muitas possibilidades de substituição, algo que veremos em breve em uma nerdologia sobre a política internacional da exploração espacial. E lembra que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia Criminoso sobre Elmer McCurdy, o pistoleiro que inspirou o esqueleto de He-Man, comentaram que acharam estranho um cemitério para vaqueiros e pistoleiros. Vários cemitérios de algumas regiões dos Estados Unidos possuem uma parte chamada de Boot Hill, literalmente colina da bota, para sepultar criminosos e pessoas que morreram em circunstâncias violentas, derivado da expressão morrer usando as botas, traduzindo literalmente. Essas partes separadas dos cemitérios não são uma homenagem, pelo contrário, a origem delas se dá pelo fato de que as famílias das pessoas não queriam pistoleiros sepultados perto de seus entes queridos, que morreram de forma natural ou tiveram uma vida pacífica. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a história da exploração espacial e até a próxima!